Quando herdei 5 milhões de reais, quis ver como meu filho realmente era. Liguei para ele e disse que tinha perdido tudo e precisava me mudar para a casa dele. Ele disse, claro, mãe, venha. Mas quando cheguei na manhã seguinte com minhas malas, quase caí de susto. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. Isolda Neves permaneceu paralisada na entrada da casa luxuosa do filho, suas malas de rodinha atrás dela, enquanto o sol forte de Recife castigava seus ombros. A expressão no rosto de Fabrício, seu único filho, mudou de surpresa para algo que ela nunca tinha visto antes, desprezo mal disfarçado. Mãe? Você veio mesmo? Ele perguntou, bloqueando a entrada com seu corpo atlético, vestido impecavelmente com uma camisa polo de grife. Você disse para eu vir, filho. Ontem, quando te liguei chorando sobre perder tudo, Isolda respondeu, sentindo uma pressão estranha no peito. Seus cabelos grisalhos, normalmente bem arrumados, estavam desaliados pela viagem de táxi. Atrás de Fabrício, sua nora Vitória apareceu, usando um hobby de seda e óculos escuros dentro de casa, como se estivesse com ressaca. Quem está na porta a essa hora, amor? Vitória perguntou, antes de ver Isolda. Seu rosto fino e palideceu. Ah, é sua mãe. Eu expliquei por telefone, Isolda continuou, sentindo o suor escorrer por suas costas. O investimento deu errado, perdi todo o dinheiro da herança do tio Arnaldo. Estou sem nada, só com essas malas e minhas economias da aposentadoria, que mal dou para os remédios. Fabrício e Vitória trocaram olhares rápidos, um código silencioso entre eles que Isolda não conseguia decifrar, mas que fez seu estômago afundar. Claro, claro, Fabrício finalmente disse, sua voz agora artificialmente animada. Você pode ficar no quarto dos fundos, onde a empregada dormia antes de dispensarmos ela. Só está um pouco empoeirado. Empoeirado é apelido, murmurou Vitória, revirando os olhos. Isolda sentiu uma tontura súbita. Havia vendido seu apartamento pequeno mas confortável no centro, após a falsa história de perder tudo. Na verdade, os 5 milhões de reais da herança estavam seguros, administrados por sua advogada de confiança. Era um teste que seu filho estava falhando miseravelmente logo nos primeiros minutos. Você precisa de ajuda com as malas, mãe? Perguntou Fabrício sem fazer qualquer movimento para ajudá-la. Não se preocupe, filho. Carreguei coisas mais pesadas a vida toda, respondeu Isolda, arrastando as malas para dentro. Ao passar pela porta, quase tropeçou no tapete caro. Por um momento, pensou ter visto um leve sorriso no rosto de Vitória, como se esperasse que ela caísse. O cheiro forte de produtos de limpeza não conseguia esconder o aroma de cigarro e bebida da festa da noite anterior. Enquanto seguia Fabrício pelo corredor da mansão, Isolda observou as fotos nas paredes, seu filho em viagens pelo mundo, em iates, em restaurantes caros. Não havia uma única foto dela. É aqui, disse ele, abrindo a porta de um quarto minúsculo nos fundos da casa, sem janelas, apenas com uma pequena clarabóia. Havia teias de aranha nos cantos e uma cama de solteiro com um colchão fino. Isolda entrou silenciosamente, colocando suas malas no chão empoeirado. O jantar é às 8, disse Fabrício, já fechando a porta. Se quiser comer antes, a geladeira fica, bem, você vai encontrar. Quando a porta fechou, Isolda sentou-se na beirada da cama, que rangeu sob seu peso. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enrugado. Não eram lágrimas de tristeza pela situação, mas pelo que estava descobrindo sobre seu único filho, o menino que havia criado sozinha depois que seu marido faleceu, o menino para quem havia sacrificado tudo. Quem é você, Fabrício? Ela sussurrou para o quarto vazio. E o que aconteceu com o filho que eu pensei ter criado? 6 meses antes, Isolda varria o pequeno pátio de seu apartamento no terceiro andar de um prédio sem elevador no centro de Recife. O calor era intenso, mas ela gostava da sensação do sol matinal em sua pele. Aos 63 anos, mantinha-se ativa e independente, mesmo com a artrite começando a incomodar seus dedos. O telefone tocou dentro do apartamento, interrompendo sua rotina. Era seu advogado, Dr. Clovis. Dona Isolda,
Tenho notícias que vão mudar sua vida, ele disse com voz solene. Seu tio Arnaldo, de São Paulo, faleceu e deixou toda sua fortuna para a senhora. 5 milhões de reais. Isolda sentou-se na cadeira da cozinha, suas pernas bobas. Tio Arnaldo era irmão de seu pai, um solteirão excêntrico que havia feito fortuna com imóveis em São Paulo. Eles mal se falavam, apenas cartões de Natal ocasionais. 5 milhões, ela repetiu, incrédula. Sim, senhora. A senhora é a única herdeira. Nos dias seguintes, enquanto os trâmites legais eram resolvidos, Isolda manteve a notícia em segredo. Nem mesmo para Fabrício contou imediatamente. Seu filho, formado em administração, havia se casado com Vitória, filha de um empresário local, e morava numa casa luxuosa na parte nobre da cidade. Visitava a mãe raramente, sempre com pressa, frequentemente pedindo dinheiro emprestado que nunca devolvia. Quando finalmente contou ao filho sobre a herança, em um almoço de domingo que ela mesma preparou, a reação dele a perturbou. Mãe, isso é incrível! Exclamou Fabrício, seus olhos brilhando de uma forma que ela nunca havia visto quando olhava para ela. Você precisa investir esse dinheiro. Conheço pessoas, tenho contatos. Vou pensar com calma, filho. Não tenho pressa. Pressa? Mãe, com sua idade, cada dia conta, ele disse, depois parecendo perceber como isso soou. Quero dizer, você merece aproveitar esse dinheiro agora. Nas semanas seguintes, Fabrício começou a visitá-la quase diariamente, algo que não fazia há anos. Trazia catálogos de cruzeiros, folhetos de resorts, e sempre, propostas de investimentos. Tenho um amigo que está montando um negócio incrível, mãe. Retorno garantido em 6 meses. Isolda sorria e agradecia, guardando os folhetos em uma gaveta que nunca mais abria. Foi durante uma dessas visitas que ela ouviu Fabrício no telefone, quando ele pensava que ela estava no banho. Relaxa, Vitória. É questão de tempo até conseguirmos acesso ao dinheiro da véia. Não, ela não desconfia de nada. Sim, depois podemos comprar aquela casa na praia. Ela nem vai usar todo esse dinheiro mesmo, vai morrer logo e deixar pra gente. O mundo de Isolda desabou. Aquelas palavras, ditas com tanta frieza pelo seu próprio filho, perfuraram seu coração como adagas. Silenciosamente, voltou para o banheiro e ligou o chuveiro, deixando que a água quente misturasse com suas lágrimas. Naquela noite, depois que Fabrício foi embora, ela ligou para sua amiga de infância, Dulce, a única pessoa em quem confiava plenamente. Dulce, preciso saber quem meu filho realmente é, disse, a voz trêmula. E tive uma ideia. Que ideia, Isolda? Perguntou a amiga, preocupada. Vou testar o caráter dele. Vou dizer que perdi todo o dinheiro, que estou na miséria, e ver como ele reage. Tem certeza? A verdade pode doer. Já está doendo, Dulce. Mas preciso saber a extensão do dano. No dia seguinte, Isolda procurou a advogada doutora Márcia Queiroz, conhecida por sua discrição. Transferiu a herança para contas seguras, vendeu seu apartamento, colocando esse dinheiro também sob proteção legal, e preparou-se para o teste que revelaria quem seu filho realmente era. O que ela não sabia era que a verdade seria muito mais dolorosa do que havia imaginado. A primeira noite na mansão de Fabrício foi um pesadelo para Isolda. O quarto dos fundos era sufocante, sem circulação de ar adequada. O colchão fino fazia suas costas doerem, e ela podia ouvir os ratos correndo pelo forro acima de sua cabeça. Às 8 em ponto, conforme instruído, ela se dirigiu à sala de jantar. A mesa estava posta apenas para 2, Fabrício e Vitória. Não havia lugar para ela. Ah, mãe, você veio mesmo jantar conosco, disse Fabrício, parecendo levemente incomodado. Vitória, podemos colocar mais um lugar, não? Vitória suspirou dramaticamente. Janaína, chamou a empregada diarista que havia acabado de servir o jantar. Coloque mais um lugar para a mãe de Fabrício. Isolda observou enquanto a jovem empregada, com olhar assustado, rapidamente colocava um prato e talheres para ela, numa cadeira visivelmente mais baixa que as outras, como se fosse de outro conjunto. Obrigada, querida. Isolda agradeceu à moça, que lhe lançou um sorriso tímido. O jantar transcorreu em silêncio constrangedor, interrompido apenas pelos comentários ocasionais de Vitória sobre suas amigas ricas ou suas próximas viagens internacionais. Fabrício evitava olhar para a mãe, concentrando-se em seu celular de última geração.
Então, mãe, ele finalmente falou quando a sobremesa foi servida. Você disse que perdeu todo o dinheiro da herança. Como isso aconteceu, exatamente? Havia algo no tom de sua voz que alarmou Isolda, uma desconfiança, uma acusação velada. Um investimento que deu errado, respondeu ela, mantendo a história que havia preparado. Confiei na pessoa errada. Que tipo de investimento? Insistiu ele. 5 milhões não somem assim. Deve ter sobrado algo. Infelizmente não, filho. Foi tudo. Vitória soltou uma risada seca. Que conveniente, não? Justo quando precisamos de dinheiro para reformar a casa. Isolda sentiu um calafrio. Vocês estão com problemas financeiros. O casal trocou olhares rápidos novamente. Claro que não, respondeu Fabrício, irritado. Só estamos expandindo os negócios. Investimentos importantes. Após o jantar, quando Isolda se ofereceu para ajudar a limpar a mesa, Vitória respondeu secamente: Janaína cuida disso. É o trabalho dela. De volta ao quarto sufocante, Isolda ouviu vozes alteradas vindas do quarto principal, Fabrício e Vitória discutindo. Ela está mentindo, dizia Vitória. Ninguém perde 5 milhões assim. Vou descobrir a verdade, respondeu Fabrício. Ela deve ter escondido o dinheiro em algum lugar. Talvez até tenha sido instruída por alguém a fazer isso. E se ela realmente perdeu tudo? Não podemos ficar sustentando uma véia. Já basta sua tia que você insiste em ajudar. Minha tia Berenice tem informações importantes sobre propriedades na cidade. É um investimento estratégico ajudá-la. Minha mãe, bem, vamos ver o que conseguimos tirar dela. Isolda cobriu a boca para sufocar um soluço. Cada palavra era uma facada em seu coração. Quem era esse homem discutindo friamente como explorar a própria mãe? Não era o menino que ela havia criado, que chorava quando via passarinhos feridos, que dividia seu lanche com colegas que não tinham o que comer. Na manhã seguinte, Isolda acordou com batidas fortes na porta. Mãe, preciso falar com você, disse Fabrício, entrando sem esperar resposta. Seu tom era diferente, falsamente gentil. Estive pensando, você deve ter alguma poupança, não? Algum dinheirinho guardado para emergências. Apenas o suficiente para meus remédios, filho. Mas seus remédios agora são responsabilidade nossa, já que você está morando aqui, ele argumentou, sorrindo de forma calculada. Talvez pudéssemos usar esse dinheiro para investir. Tenho um negócio promissor. Fabrício, Isolda disse, olhando diretamente nos olhos do filho, você está me pedindo para entregar minhas últimas economias para você investir? Não é bem assim. Ele desviou o olhar. É para o seu próprio bem. Para multiplicar seu dinheiro. Como aqueles empréstimos que você nunca me pagou de volta? Ela perguntou suavemente. O rosto de Fabrício endureceu. Isso é diferente. Eu sou seu filho. Estou te dando um teto. Um teto, ela repetiu, olhando para o quarto deteriorado. É isso que significa família para você. Ele saiu batendo a porta, deixando Isolda trêmula. A máscara havia caído completamente. Agora ela via claramente. Seu filho havia apenas como um meio para conseguir dinheiro. Nada mais. E o pior estava por vir. Depois de 3 dias na mansão de Fabrício, Isolda desenvolveu uma rotina. Acordava cedo, antes que o resto da casa despertasse, e preparava seu próprio café. Passava a manhã tentando se fazer útil, arrumando discretamente os cantos negligenciados da casa. Foi durante uma dessas manhãs que conheceu melhor Janaína, a empregada diarista. A senhora não precisa limpar isso, disse Janaína, surpresa ao encontrar Isolda passando pano no chão do corredor. Dona Vitória vai brigar comigo se vir a senhora fazendo meu trabalho. Sempre trabalhei, menina. Não sei ficar parada, respondeu Isolda com um sorriso caloroso. E pode me chamar de Isolda. Janaína, uma jovem de 22 anos com olhos espertos e mãos calejadas, retribuiu o sorriso timidamente. A senhora, quer dizer, a dona Isolda, é muito diferente do que eles falavam. E o que eles falavam? Janaína hesitou, mordendo o lábio. Pode falar, querida. Não vou me ofender. Eles diziam que a senhora era avarenta. Que tinha um dinheirão e não queria ajudar o próprio filho. Isolda assentiu lentamente. Entendo. Mas a senhora não parece nada com isso, continuou Janaína. A senhora é gentil. E trabalhadeira.
Uma amizade improvável começou a nascer. Nos dias seguintes, enquanto Fabrício e Vitória saíam para seus compromissos sociais, Isolda e Janaína conversavam sobre suas vidas. A jovem contou que estudava enfermagem à noite e trabalhava para sustentar a mãe doente. É difícil, mas um dia vou conseguir dar uma vida melhor para minha mãe, disse ela com determinação. Isolda sentiu uma pontada no peito ao pensar em como Janaína, com tão pouco, tinha tanta devoção à sua mãe, enquanto seu próprio filho. Outro aliado inesperado surgiu na figura do vizinho, seu Jairo, um senhor de 70 anos que morava sozinho na mansão ao lado. Eles se conheceram quando Isolda estava sentada no pequeno banco do Jardim dos Fundos, o único lugar ao ar livre que Vitória permitia que ela frequentasse. A senhora é a mãe do Fabrício, não é? Perguntou seu Jairo, aproximando-se da cerca que separava as propriedades. Sou sim. Isolda Neves. Jairo Mendes. Prazer conhecê-la finalmente. Seu filho fala muito sobre a senhora. Verdade? Perguntou Isolda, surpresa. Oh, sim, respondeu seu Jairo, com um brilho irônico nos olhos. Principalmente quando está tentando impressionar pessoas importantes no bairro. Nas conversas subsequentes, Isolda descobriu que seu Jairo tinha sido juiz e conhecia praticamente todos no bairro rico. Ele não demorou a perceber a situação de Isolda. Dona Isolda, sei que não é da minha conta, mas a senhora não parece feliz aqui. Estou passando por um momento difícil, ela respondeu evasivamente. Murmurou ele, não parecendo convencido. Sabe, às vezes os filhos precisam de lições duras para valorizar o que têm. Eu mesmo tive que ensinar isso aos meus. Enquanto ganhava aliados, Isolda também identificava seus adversários. Além de Vitória, cujo desdém era constante e evidente, havia os amigos do casal que frequentemente jantavam na mansão. Eles olhavam para Isolda como se ela fosse uma intrusa, uma anomalia em seu mundo perfeito. Então essa é sua mãe? Perguntou um deles certa noite, como se Isolda não estivesse presente. Que interessante você tê-la morando aqui. É temporário, respondeu Vitória rapidamente. Muito temporário. O pior inimigo, porém, revelou-se inesperadamente. Uma tarde, quando Isolda estava sozinha em seu quarto, ouviu a porta da frente abrir. Curiosa, espiou pelo corredor e viu uma mulher elegante de meia-idade entrando na casa, usando a própria chave. Quem é você? Perguntou a mulher ao ver Isolda. Sou Isolda, mãe de Fabrício. E você? A mulher sorriu friamente. Berenice Vasconcelos. Tia de Fabrício e consultora imobiliária dele. Isolda franziu o senho. Tia? Mas meu marido era filho único. Sou tia por parte de mãe, respondeu Berenice rapidamente, parecendo nervosa. Do segundo casamento da mãe dele. Isolda sabia que isso era uma mentira. Seu marido nunca teve madrasta, pois sua sogra morreu quando ele já era adulto. Antes que pudesse questionar, Fabrício chegou. Tia Berenice. Vejo que já conheceu minha mãe. O olhar que trocaram estava carregado de cumplicidade e algo mais. Algo que fez o estômago de Isolda revirar. Naquela noite, escondida no corredor escuro, Isolda ouviu uma conversa entre Fabrício e Berenice que mudaria tudo. Ela suspeita de algo, dizia Berenice. Vi nos olhos dela. Impossível. Ela é ingênua demais. Não subestime sua mãe, querido. E se ela descobrir sobre nós? Sobre os investimentos? Ela não vai, respondeu Fabrício, sua voz subitamente fria. E mesmo que descubra, quem acreditaria nela? Uma velha senil que perdeu toda a fortuna em golpes. Isolda recuou silenciosamente, seu coração acelerado. Agora tinha certeza, não estava apenas diante de um filho ingrato, mas possivelmente de um esquema criminoso. E precisava descobrir a verdade, não apenas por ela, mas por justiça. Na manhã do 7º dia na casa de Fabrício, Isolda acordou com gritos. Alarmada, saiu rapidamente do quarto apertado para encontrar Vitória berrando com Janaína na cozinha. Como você pôde quebrar isso? Era porcelana francesa. Custou mais do que você ganha em um ano. Janaína tremia, tentando catar os cacos de um prato no chão. Desculpe, dona Vitória. Foi sem querer. Sem querer? Você é desastrada demais. Isso vai sair do seu salário. Isolda observou a cena, notando as mãos trêmulas de Janaína e as lágrimas que ela tentava conter. Foi minha culpa, disse Isolda, entrando na cozinha.
Vitória virou-se, surpresa. O quê? Eu estava ajudando a arrumar os pratos ontem à noite. Devo ter colocado este em equilíbrio precário. A culpa é minha, não de Janaína. Os olhos de Vitória estreitaram-se. Você estava mexendo nas minhas porcelanas. Estava apenas tentando ajudar, respondeu Isolda calmamente. Ajudar? Você é hóspede aqui, não empregada, exclamou Vitória, sua voz carregada de desprezo. E embora, considerando sua situação atual, talvez devesse considerar essa carreira. Janaína olhou horrorizada para Vitória, mas Isolda manteve a compostura. Respeito se conquista, Vitória. Não se compra com porcelana francesa. Um silêncio tenso caiu sobre a cozinha. Vitória, com o rosto vermelho de raiva, saiu batendo os pés. Janaína olhou para Isolda com admiração. A senhora não precisava fazer isso, sussurrou. Precisava sim, respondeu Isolda, ajudando-a a acatar os cacos. Ninguém merece ser tratado assim. Mais tarde naquele dia, Fabrício confrontou sua mãe no Jardim dos Fundos, onde ela conversava com seu Jairo através da cerca. Mãe, podemos conversar? Perguntou ele, lançando um olhar irritado para o vizinho. Seu Jairo entendeu a deixa. Nos falamos depois, Dona Isolda. Quando ficaram sozinhos, Fabrício explodiu. Você está tentando me envergonhar? Primeiro interfere com nossa empregada, depois fica de conversinha com o vizinho fofoqueiro. Fabrício, não estou tentando envergonhar ninguém. Apenas tratando as pessoas com dignidade. Dignidade, ele repetiu com desdém. Olha, mãe, as coisas funcionam de um jeito aqui. Vitória está muito estressada com sua presença, e francamente, estou começando a me perguntar quanto tempo vai durar essa situação. Isolda sentiu uma pontada no coração. Estou incomodando tanto assim? Não é isso, ele respondeu, passando a mão pelo cabelo perfeitamente arrumado. Aqui, você não se encaixa aqui. Este não é o seu mundo. E qual é o meu mundo, filho? A pergunta simples pareceu desarmá-lo momentaneamente. Você sempre foi simples, mãe. Modesta. Nunca quis luxos. E isso é ruim. É limitante, ele respondeu. Sempre me limitou também. Sabe quantas oportunidades perdi porque você nunca quis arriscar? Quantas vezes tive que dizer não para viagens, investimentos, conexões, porque você tinha medo de sair da sua zoninha de conforto? Isolda olhou para o filho, realmente olhou, e viu algo que nunca tinha notado antes, um vazio profundo, uma insatisfação constante. Por mais que tivesse, nunca seria suficiente. Filho, dinheiro não traz felicidade. Fabrício riu amargamente. Essa é exatamente a mentalidade de pobre que sempre nos limitou. Dinheiro traz sim, mãe. Traz conforto, respeito, poder. Tudo o que importa neste mundo. E família. Amor? Compaixão. Luxos que só quem tem dinheiro pode se dar ao privilégio de valorizar, ele respondeu friamente. Naquele momento, Isolda viu claramente, seu filho estava perdido. Não por falta de orientação, mas por escolha. Havia escolhido o caminho da ambição vazia. Fabrício, o que aconteceu com aquele menino que chorava quando via mendigos na rua? Que dava seu cobertor para o cachorro quando fazia frio? Por um instante, uma sombra de emoção passou pelo rosto dele, tão rápida que Isolda quase perdeu. Depois, a máscara de indiferença voltou. Aquele menino cresceu, mãe, e descobriu como o mundo realmente funciona. Então me diga uma coisa, Isolda disse, reunindo coragem. Quem é Berenice realmente? Porque ela não é sua tia. O rosto de Fabrício empalideceu. O que você anda farejando, mãe? A verdade, filho. Só a verdade. Ele se aproximou, seu rosto agora uma máscara de raiva contida. Fique fora dos meus negócios. Você está aqui por minha generosidade, lembra? Posso muito bem colocá-la na rua. Você faria isso com sua própria mãe? Ele não respondeu, mas seu olhar dizia tudo. Sim, ele faria. Sem hesitar. Entendo, disse Isolda suavemente. Obrigada por deixar as coisas claras, filho. Quando Fabrício se afastou, Isolda permaneceu no jardim, observando as nuvens. Tinha vencido esta pequena batalha, revelando o verdadeiro caráter do filho. Mas a guerra estava apenas começando, e seu coração materno, apesar de ferido, ainda acalentava uma pequena esperança de redenção.
Uma esperança que seria severamente testada nos dias seguintes. Na tarde seguinte, um domingo abafado, a mansão de Fabrício recebeu uma visita inesperada. Isolda estava ajudando Janaína a preparar o almoço, apesar dos protestos de Vitória, quando a campainha soou. Eu atendo, disse Isolda, enxugando as mãos no avental que havia trazido de casa. Ao abrir a porta, deparou-se com uma mulher elegante de cerca de 50 anos, cabelos castanhos impecavelmente arrumados e olhos astutos. Pois não? Perguntou Isolda. Procuro por Fabrício Neves, disse a mulher, estendendo a mão. Sou doutora Márcia Queiroz. Isolda congelou ao reconhecer o nome. Era sua advogada, a pessoa que estava administrando secretamente sua fortuna. O que ela estava fazendo ali? Fabrício está no escritório, respondeu automaticamente. Por favor, entre. Enquanto conduzia Márcia pelo corredor, Isolda lançou-lhe um olhar interrogativo. Márcia balançou sutilmente a cabeça, indicando que mantivesse o disfarce. Fabrício, chamou Isolda, batendo na porta do escritório. Uma advogada quer falar com você. Fabrício abriu a porta, parecendo irritado pela interrupção. Seu rosto mudou ao ver Márcia. Doutora Márcia, não esperava vê-la hoje. Assuntos urgentes, Sr. Neves, respondeu ela friamente. Podemos conversar em particular? Fabrício olhou desconfiado para sua mãe. Vocês se conhecem? Acabamos de nos conhecer, respondeu Isolda calmamente, retirando-se. Mas em vez de se afastar, Isolda ficou próxima o suficiente para ouvir a conversa, uma habilidade que havia aperfeiçoado nos últimos dias. Sr. Neves, vim informá-lo que o Banco Central está investigando suas transações recentes, disse Márcia em tom profissional. Especificamente, os fundos desviados da construtora Horizonte. Que absurdo é esse? A voz de Fabrício subiu uma oitava. Quem a enviou aqui? Foi Maurício? Aquele canalha está tentando me incriminar. Não estou aqui representando ninguém além da justiça, Sr. Neves. E tenho provas de que o senhor, junto com Berenice Vasconcelos, desviou mais de 2 milhões de reais de investidores. Houve um barulho como se algo tivesse sido arremessado contra a parede. Isso é uma acusação gravíssima. Vou processar você por difamação. Sinta-se à vontade, respondeu Márcia, inabalável. Apenas vim alertá-lo como cortesia profissional. As autoridades estarão aqui amanhã com um mandado. Isolda recuou silenciosamente até a cozinha, sua mente girando com a revelação. Seu filho não era apenas moralmente corrupto, era criminoso. Desvio de dinheiro, fraude. O quanto ele tinha afundado nesse caminho? Minutos depois, Márcia saiu do escritório, passando pela cozinha para se despedir. Foi um prazer conhecê-la, Dona Isolda, disse ela significativamente. Talvez possamos conversar melhor em outra ocasião. Certamente, respondeu Isolda, entendendo a mensagem. Após a saída de Márcia, Fabrício apareceu na cozinha como um furacão, o rosto vermelho de raiva. Quem era aquela mulher realmente? O que ela queria? Perguntou a Isolda. Ela disse que era advogada. E apareceu do nada? No domingo? Muito conveniente. Ele se aproximou, intimidador. Tem certeza que não a conhece? Antes que Isolda pudesse responder, o telefone de Fabrício tocou. Ele atendeu imediatamente. Berenice? Sim, ela esteve aqui. Não sei como descobriram. Temos que nos encontrar agora. Ele desligou, pegando as chaves do carro. Vitória, gritou. Preciso sair. Emergência. Vitória apareceu no alto da escada, vestindo roupas de ginástica caras. O que houve? Problemas no trabalho. Volto à noite. Após sua saída apressada, um silêncio pesado caiu sobre a casa. Vitória desceu as escadas lentamente, observando Isolda com uma mistura de desconfiança e curiosidade. O que está acontecendo, Isolda? Perguntou, surpreendendo-a com o uso de seu primeiro nome. Quem era aquela mulher realmente? Uma advogada, pelo que entendi. Vitória riu sem humor. Por favor. Fabrício está agindo como um louco desde que você chegou. Há algo que você não está contando. Isolda hesitou, vendo algo no olhar de Vitória que nunca tinha notado antes, medo. Vitória, você sabe dos negócios do meu filho. A máscara de arrogância de Vitória oscilou. Sei o suficiente. E você apoia o que ele faz. Vitória desviou o olhar.
Não tenho escolha. Sempre temos escolha. Fácil para você dizer, respondeu Vitória amargamente. Você não tem ideia do que é ser casada com alguém como Fabrício. Do que é preciso fazer para sobreviver. Pela primeira vez, Isolda viu além da fachada de nora fria e calculista. Viu uma mulher aprisionada em uma vida de aparências, possivelmente até ameaçada. Vitória, se você precisar de ajuda. Não preciso da sua pena. Vitória recuperou sua postura altiva. E acredite, você não sabe nem da metade do que Fabrício é capaz. Enquanto Vitória saía, Isolda ficou paralisada com a implicação daquelas palavras. O que mais seu filho tinha feito? Quão fundo ele tinha caído no poço da corrupção e da ganância? Naquela noite, Fabrício não voltou para casa. Nem na manhã seguinte. Quando Isolda acordou, encontrou Janaína na cozinha, os olhos vermelhos de chorar. O que houve, querida? Perguntou Isolda, preocupada. Dona Vitória acabou de me demitir, respondeu Janaína, a voz trêmula. Disse que não podem mais pagar funcionários. Que estão falidos. Isolda sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seu teste tinha revelado muito mais do que o caráter de seu filho. Tinha desmascarado um esquema criminoso que estava agora desmoronando. E ela estava no centro do furacão. A segunda-feira amanheceu com o céu nublado, prenunciando tempestade, tanto no clima quanto na vida de Isolda. Após consolar Janaína e prometer ajudá-la de alguma forma, ela foi surpreendida por batidas fortes na porta do seu quarto. Abra essa porta agora. A voz de Fabrício soava alterada, possivelmente embriagada. Isolda abriu a porta com cautela. Seu filho estava desgrenhado, com a mesma roupa do dia anterior, olhos injetados e um cheiro forte de bebida. Ele apontou um dedo acusador para ela. Você é a culpada por tudo isso. Do que está falando, Fabrício? Não se faça de desentendida. Desde que você apareceu com essa história de ter perdido tudo, minha vida começou a desmoronar. É muita coincidência. Ele entrou no quarto, chutando uma das malas de Isolda. Até parece que você planejou isso. Que você sabia. Isolda manteve a calma, embora seu coração batesse acelerado. Filho, você não está raciocinando direito. Precisa descansar. Não me diga o que fazer, ele gritou, aproximando-se perigosamente. Quero saber quem você realmente é. E como conhece aquela advogada. Nesse momento, Vitória apareceu na porta, vestida para sair, com uma mala pequena na mão. Chega, Fabrício. Deixe sua mãe em paz. Ele virou-se, surpreso. Onde você pensa que vai? Ir embora. Para a casa da minha irmã. Você não vai a lugar nenhum. Fabrício avançou em direção a ela, mas Isolda se colocou entre eles. Fabrício, controle-se. Algo no olhar determinado de sua mãe pareceu fazê-lo recuar. Vitória aproveitou o momento para sair rapidamente, sussurrando um obrigada quase inaudível para Isolda. Sozinhos novamente, mãe e filho se encararam em silêncio tenso. Você nem imagina a encrenca em que estou, disse Fabrício finalmente, desabando na pequena cama. Tudo está desmoronando. Berenice sumiu com o dinheiro dos investidores. A polícia está investigando as contas da construtora. E qual era exatamente o seu negócio, filho? Perguntou Isolda calmamente, embora já soubesse a resposta. Ele riu amargamente. Quer mesmo saber? Vendíamos apartamentos na planta. Usávamos o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, criando a ilusão de lucro. Um esquema perfeito, até não ser mais. Um esquema de pirâmide, constatou Isolda. E Berenice? Minha sócia. E mais que isso. Ele não elaborou, mas não precisava. Isolda já havia deduzido o caso extraconjugal. Por quê, Fabrício? Por que escolher esse caminho? Porque era fácil, ele explodiu. Porque estou cansado de lutar e ver outros, menos competentes que eu, prosperarem. Porque queria dar à minha esposa a vida que ela merece. À custa de enganar pessoas inocentes. Ninguém é inocente nesse mundo, mãe. Todo mundo quer ganhar dinheiro fácil. Eu só aproveitei isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isolda olhou para o homem à sua frente, seu filho, sua criação, seu maior orgulho um dia, e sentiu uma dor profunda. Onde havia errado tanto? O que vai fazer agora? Perguntou finalmente. Não sei, ele respondeu, parecendo derrotado.
Talvez fugir do país. Berenice sugeriu o Paraguai. E abandonar tudo. Suas responsabilidades? Enfrentar a vida como fugitivo. Que alternativa eu tenho? Ele perguntou, irritado. Prisão. Isolda respirou fundo. Era hora de tomar uma decisão crucial. A outra opção, disse leitamente. Enfrentar as consequências. Fazer um acordo com a justiça. Devolver o que puder aos investidores. Recomeçar, de forma honesta. Fabrício riu. Com que dinheiro? Estou falido. E se? Isolda hesitou. E se eu pudesse ajudar? Seu filho olhou para ela com desconfiança. Como? Você mesma disse que perdeu tudo. O momento da verdade havia chegado. Mas antes que Isolda pudesse revelar-se o segredo, batidas fortes soaram na porta da frente. Pela janela, viram carros de polícia estacionando. Merda! Exclamou Fabrício, levantando-se em pânico. Eles me encontraram. Fabrício, não fuja. Isso só vai piorar tudo. Não vou para a cadeia, ele declarou, procurando freneticamente uma saída. Há uma porta nos fundos. Se eu conseguir chegar ao carro de Vitória. Filho, por favor, implorou Isolda, segurando seu braço. Essa é sua chance de fazer a coisa certa. Por um instante, um brevíssimo instante, Isolda viu hesitação nos olhos do filho. Viu o menino que ele foi um dia, honesto e compassivo. Depois, a máscara de egoísmo voltou. Solte-me, mãe. Cada um por si. Com um movimento brusco, ele se desvencilhou e correu para os fundos da casa, deixando Isolda paralisada, o coração despedaçado pela rejeição final. As batidas na porta da frente se intensificaram. Polícia Federal. Abriu a porta. Com passos pesados, Isolda foi atender, sabendo que o teste que havia planejado revelara verdades muito mais dolorosas do que jamais imaginara. E agora, ela tinha uma escolha impossível a fazer: proteger seu filho criminoso ou permitir que a justiça seguisse seu curso. Enquanto os policiais vasculhavam a mansão à procura de Fabrício e evidências, Isolda sentou-se na sala, em choque. O oficial que liderava a operação, Delegado Gomes, um homem de meia idade com olhar penetrante, sentou-se à sua frente. Senhora Neves, compreendo que está em uma situação difícil, mas precisamos de sua cooperação. Onde está seu filho? Isolda olhou para suas mãos enrugadas, pensando na escolha impossível à sua frente. Proteger Fabrício significaria tornar-se cúmplice de seus crimes. Entregá-lo seria a traição final de uma mãe. Não sei, respondeu finalmente, sem mentir. Fabrício poderia estar em qualquer lugar agora. O delegado suspirou. Senhora, seu filho está envolvido em um esquema que lesou mais de 300 famílias. Pessoas que investiram suas economias de vida em apartamentos que nunca serão construídos. A dimensão da fraude atingiu Isolda como um soco. 300 famílias? Quanto sofrimento seu filho havia causado? Quanto? Sua voz ralhou. Quanto dinheiro foi desviado no total? Estimamos cerca de 12 milhões de reais, respondeu o delegado. A maioria já foi transferida para contas no exterior. Isolda fechou os olhos, sentindo o peso da vergonha. Seu filho, seu menino, havia se tornado um monstro de ganância. Após a saída da polícia, que deixou um oficial de plantão do lado de fora da casa, Isolda recebeu uma visita inesperada. Doutora Márcia Queiroz, sua advogada, conseguiu entrar mostrando credenciais. Dona Isolda, precisamos conversar urgentemente, disse ela, sentando-se ao seu lado. Como soube do esquema do meu filho? Perguntou Isolda diretamente. Quando a senhora me procurou para gerenciar sua herança secretamente, algo me pareceu estranho. Decidi investigar seu filho por precaução, e descobri as conexões dele com a construtora fantasma. Foi quando percebi que seu teste poderia se tornar muito mais complicado do que imaginávamos. Isolda assentiu, agradecida pela perspicácia da advogada. O que faço agora, Márcia? Meu filho é um criminoso fugitivo. Enganou centenas de pessoas. A senhora tem duas opções, respondeu Márcia pragmaticamente. Pode lavar as mãos e seguir sua vida, protegendo sua herança. Ou pode usar esses recursos para ajudar a mitigar o dano que seu filho causou. Ajudar as vítimas. Sim. Não seria suficiente para cobrir tudo, mas 5 milhões fariam uma diferença significativa para muitas famílias afetadas.
Isolda refletiu. O dinheiro que havia herdado representava sua segurança na velhice, a possibilidade de viver confortavelmente seus últimos anos. Entregá-lo significaria sacrificar seu futuro. Preciso pensar, disse finalmente. Depois que Márcia saiu, prometendo retornar no dia seguinte, Isolda caminhou lentamente até o quarto de Fabrício e Vitória. Nunca havia entrado ali antes, respeitando a privacidade do casal. Agora, procurava entender melhor quem seu filho tinha se tornado. O quarto era luxuoso, com uma cama king size e móveis importados. Nas paredes, fotos do casal em diversos destinos exóticos, sempre sorrindo, sempre exibindo roupas caras e joias brilhantes. Uma vida de aparências. Abrindo uma gaveta da escrivaninha, Isolda encontrou extratos bancários, notas fiscais de compras extravagantes, e algo que fez seu coração apertar, uma pasta com o título Projeto Mãe. Dentro, encontrou documentos detalhando um plano para convencê-la a investir sua herança na construtora Fantasma. Havia até um script de conversas que Fabrício deveria seguir, elaborado por Berenice, incluindo frases como sua mãe é uma mulher inteligente, vai entender que este é o melhor investimento para o futuro dela e, se necessário, mencione que o dinheiro ficará na família de qualquer forma quando ela morrer. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Isolda enquanto lia. Seu filho havia planejado friamente roubá-la. Não por necessidade, não por desespero, mas por pura ganância. Continuando sua busca, encontrou outro documento surpreendente, um certificado de propriedade de um pequeno sítio nos arredores de Recife, no nome de Fabrício. Um local que ele nunca havia mencionado. Seu telefone tocou, interrompendo suas descobertas. Era um número desconhecido. Moi. A voz de Fabrício soava tensa. Não diga meu nome se tiver alguém por perto. Estou sozinha, respondeu ela, o coração acelerado. Onde você está? Não posso dizer. A polícia está me procurando. Sei disso. Estiveram aqui. O que você disse a eles? Perguntou ele, desconfiado. A verdade. Que não sabia onde você estava. Houve um momento de silêncio. Preciso de sua ajuda, mãe. Preciso de dinheiro para sair do país. Isolda fechou os olhos. Mesmo agora, fugitivo, sua primeira preocupação era dinheiro. Fabrício, você precisa se entregar. Responder pelos seus atos. Para ir para a cadeia? Nem pensar. Você não entende? Eles vão me usar como exemplo. Vão me destruir. E as 300 famílias que você destruiu? Perguntou Isolda suavemente. Outro silêncio. Como você sabe disso? O delegado me contou. 12 milhões de reais, Fabrício. Economias de vida de pessoas inocentes. Não me venha com lições de moral agora, mãe, ele explodiu. Ou você me ajuda, ou... Ou o quê? Ou vou contar para a polícia que você sabia de tudo. Que você me incentivou. Que parte do dinheiro foi para você. Isolda sentiu como se tivesse levado um tapa. Você seria capaz de incriminar sua própria mãe para se salvar? Faria o que for preciso, ele respondeu friamente. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Isolda, a última esperança de que ainda houvesse salvação para seu filho. Mas também nasceu uma determinação férrea. Está bem, Fabrício. Vou ajudá-lo. Sabia que podia contar com você, ele disse, o alívio evidente em sua voz. Preciso de pelo menos 50 mil para começar. Tenho uma ideia melhor, respondeu Isolda, uma estratégia se formando em sua mente. Sei que você tem um sítio. Acabo de encontrar os documentos. Posso levar dinheiro para você lá. Ele hesitou. Como descobriu sobre o sítio? Isso importa? É um lugar seguro ou não? É, ninguém sabe sobre ele além de mim e Berenice. Nem Vitória conhece. Então me encontre lá amanhã ao meio-dia. Trarei o que puder. Após desligar, Isolda sentou-se na beira da cama luxuosa, o coração pesado mas decidido. Anos atrás, quando Fabrício era criança, ela havia lhe dado uma lição sobre mentir, fazendo-o enfrentar as consequências de suas ações. Agora, precisava dar-lhe uma lição final, muito mais dolorosa. Pegou novamente o telefone e discou o número. Doutora Márcia, tomei minha decisão. E preciso da sua ajuda para executá-la. O plano estava traçado. Não seria fácil, e custaria a Isolda muito mais que dinheiro. Mas pela primeira vez em dias,
ela sentiu que estava fazendo a coisa certa. A manhã seguinte amanheceu clara e quente, como se o céu estivesse alheio ao drama que estava prestes a se desenrolar. Isolda levantou-se antes do amanhecer, preparando-se cuidadosamente. Vestiu roupas simples mas dignas, calça de linho e uma blusa azul clara que Fabrício havia lhe dado anos atrás, num raro momento de generosidade. Seus poucos pertences foram arrumados na menor das malas. As outras, deixou no quarto dos fundos, não precisaria delas para o que estava planejando. Às 9 horas, doutora Márcia chegou com os documentos necessários. Tem certeza disso, dona Isolda? Perguntou ela, preocupação genuína em sua voz. É uma quantia significativa. Absoluta, respondeu Isolda, assinando os papéis com mão firme. É o mínimo que posso fazer pelas vítimas. E quanto ao restante do plano? Ainda quer prosseguir? Isolda olhou pela janela, para o jardim impecável da mansão, um símbolo da vida de aparências que seu filho havia construído. Quero. Algumas lições só são aprendidas da maneira mais difícil. Às 10 horas, quando Isolda estava prestes a sair, uma visita inesperada chegou, Vitória, parecendo abatida, sem a usual maquiagem perfeita e roupas de grife. Vim buscar algumas coisas, explicou, evitando olhar diretamente para Isolda. Fabrício entrou em contato com você? Perguntou Isolda. Vitória balançou a cabeça. Não. E não quero que entre. Estou terminando nosso casamento. Isolda observou a nora com novos olhos. Você não sabia da extensão dos negócios dele, sabia? Sabia que havia algo errado, admitiu Vitória, sentando-se no sofá como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. Mas fechei os olhos. Era mais fácil aproveitar o dinheiro sem questionar. E agora? Agora estou sem nada. A polícia congelou nossas contas. A casa tem hipoteca atrasada. Meus pais não querem me receber, dizem que a vergonha é muito grande. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto antes perfeito. Eu merecia mais do que isso. Não sou uma pessoa, só, fraca. Isolda sentou-se ao lado dela, surpreendendo-se com a compaixão que sentia por aquela mulher que a havia tratado tão mal. Ninguém é apenas uma coisa, Vitória. Todos somos misturas de fraqueza e força. Por que está sendo gentil comigo? Eu tratei você terrivelmente. Porque entendo o que é ser manipulada por Fabrício, respondeu Isolda simplesmente. E porque acredito em segundas chances. Após um momento de silêncio, Isolda tomou uma decisão impulsiva. Tenho uma proposta para você. Às 11 horas, Isolda deixou a mansão pela última vez, carregando apenas uma mala pequena e uma bolsa onde guardara documentos importantes. O táxi a esperava na calçada. Para onde, senhora? Perguntou o motorista. Estrada Velha de Aldeia, por favor. Vou lhe dar as coordenadas exatas mais adiante. A viagem até o sítio de Fabrício durou quase 1 hora, por estradas cada vez menos pavimentadas. Quando finalmente chegaram a uma porteira de madeira simples, Isolda pediu ao motorista que esperasse. Tenho que resolver um assunto importante. Não deve demorar mais que 1 hora. O sítio era modesto comparado à mansão, uma casa simples de 2 quartos, cercada por árvores frutíferas e uma pequena horta mal cuidada. Um jipe empoeirado estava estacionado sob uma árvore, indicando que Fabrício já havia chegado. Isolda caminhou lentamente até a varanda, onde seu filho a esperava, irreconhecível à primeira vista. Havia raspado o cabelo, usava óculos escuros e roupa simples, uma tentativa de disfarce. Achei que você não viria, disse ele, sem se levantar para cumprimentá-la. Eu disse que viria, respondeu ela simplesmente. Trouxe o dinheiro. Sem responder, Isolda sentou-se na cadeira de vime em frente a ele. Olhou ao redor, notando a beleza natural do lugar, o tipo de ambiente que ela mesma apreciaria para viver seus últimos anos. Ironicamente, seu filho havia escolhido este refúgio simples como esconderijo, tão diferente da vida ostentatória que levava. Este lugar é bonito, comentou. Por que nunca me falou dele? Fabrício deu de ombros. Era meu plano B. Todo homem precisa de um. E Berenice? Ela virá se juntar a você aqui? Um músculo tremeu no rosto dele. Berenice pegou o dinheiro e desapareceu. Paraguai, provavelmente. Ou mais longe. Então ela traiu você, constatou Isolda. Como você traiu tantas pessoas? Não comece com sermões, mãe.
Trouxe o dinheiro ou não? Isolda abriu sua bolsa lentamente e retirou um envelope. Trouxe algo melhor. O que é isso? Uma chance de redenção. Fabrício abriu o envelope, esperando encontrar dinheiro. Em vez disso, havia um documento legal, um termo de confissão pré-redigido. Que porra é essa? Ele explodiu, jogando o papel no chão. Você está tentando me entregar. Estou tentando salvá-lo, filho. Da única maneira possível. Me entregando para a polícia? É isso que você chama de salvação? Isolda respirou fundo. Fabrício, usei minha herança, os 5 milhões que você tanto cobiçava, para criar um fundo para ressarcir parcialmente as vítimas do seu esquema. Ele empalideceu. Você o quê? Mas você disse que tinha perdido tudo. Menti, admitiu ela calmamente. Era um teste para ver como você me trataria se achasse que eu não tinha mais nada a oferecer. Um teste. Ele levantou-se, furioso. Você brincou comigo? Me manipulou. Como você tentou fazer comigo? Encontrei os documentos do Projeto Mãe, Fabrício. Seu plano para me convencer a investir na sua fraude. Ele recuou, surpreso por ela saber disso. A diferença, continuou Isolda, é que meu teste tinha um propósito nobre. Queria conhecer o verdadeiro caráter do meu filho. O seu tinha apenas ganância como motivação. E você jogou fora 5 milhões para punir seu próprio filho? Que tipo de mãe faz isso? O tipo que ainda acredita que você pode ser salvo, respondeu ela, levantando-se para encará-lo. Se você assinar essa confissão, se entregar voluntariamente e concordar em cooperar com as autoridades para rastrear o dinheiro desviado, seu advogado pode negociar uma pena reduzida. Fabrício riu amargamente. E por que eu faria isso? Porque é a coisa certa a fazer. Porque em algum lugar, dentro de você, ainda existe o menino que eu criei. O menino que sabia a diferença entre certo e errado. Por um instante, apenas um breve instante, Isolda viu algo nos olhos do filho. Uma fagulha do menino que ele foi um dia. Depois, seu rosto endureceu novamente. Você me traiu, disse ele friamente. Minha própria mãe. Não, Fabrício. Você traiu a si mesmo. Traiu tudo que lhe ensinei. Tudo que você poderia ter sido. O som de carro se aproximando interrompeu a conversa. Fabrício correu até a janela e viu viaturas policiais entrando na propriedade. Você os trouxe até aqui, acusou, virando-se para ela com fúria. Você me entregou. Não, respondeu Isolda tristemente. Mas sabia que eles viriam. Ele a olhou com descrença. Como? Vitória. Ela veio à mansão esta manhã. Também tinha encontrado os documentos do sítio. E ela, ao contrário de você, decidiu fazer a coisa certa. A traição final, saber que sua esposa, a mulher que ele achava controlar completamente, havia sido quem o entregará. O choque no rosto de Fabrício era visível, misturando-se à raiva e, finalmente, a uma emoção que Isolda não via há muito tempo em seu filho, vergonha. As sirenes se aproximavam. Fabrício olhou para a porta dos fundos, claramente considerando fugir. Não há para onde ir, filho, disse Isolda suavemente. É hora de enfrentar as consequências. Enquanto os policiais cercavam a casa, Isolda estendeu a mão, oferecendo novamente o documento de confissão. Última chance de fazer isso do jeito certo. Fabrício olhou para o papel, para sua mãe, e para a porta da frente, onde os policiais já batiam com força. Uma escolha impossível. Uma encruzilhada moral. E Isolda, com o coração partido, esperava para ver qual caminho seu filho escolheria. Os 3 meses seguintes passaram como um borrão doloroso para Isolda. Após a prisão de Fabrício, que, no último momento, havia tentado fugir pelos fundos apenas para ser capturado, ela se viu no centro de um furacão midiático. Mãe entrega filho golpista à polícia era a manchete que a perseguia por toda parte. Isolda alugou um pequeno apartamento no subúrbio de Recife, longe da opulência falsa da vida de Fabrício, mas também de suas antigas vizinhanças onde todos a conheciam. Precisava de anonimato para curar suas feridas. Em uma tarde chuvosa de agosto, sentada na pequena varanda de seu apartamento, observando as gotas escorrerem pela janela, Isolda recebeu uma visita inesperada. Era Janaína, a ex-empregada de Fabrício. Dona Isolda, disse a jovem timidamente. Demorei a encontrá-la. Janaína. Que surpresa boa. A moça entrou,
admirando o apartamento simples mas acolhedor. É pequeno, mas atende minhas necessidades, explicou Isolda. Depois de doar a maior parte da minha herança ao fundo para as vítimas, não sobrou muito. Mas o suficiente para viver modestamente. A senhora é incrível, disse Janaína, sentando-se na cadeira oferecida. Sacrificar tanto para ajudar estranhos. Não foi apenas altruísmo, admitiu Isolda. Foi também penitência. Por ter criado alguém capaz de causar tanto sofrimento. Elas conversaram longamente. Janaína contou que havia conseguido um emprego de meio período como auxiliar de enfermagem, enquanto continuava seus estudos. Sua mãe estava melhor, respondendo bem ao tratamento que agora podiam pagar. E a senhora? Perguntou Janaína. Como está lidando com tudo? Isolda olhou pela janela, para a chuva que caía suavemente agora. Dia após dia. É tudo que podemos fazer, não é? Seguir em frente, um dia de cada vez. A senhora visita seu filho na prisão. A pergunta atingiu Isolda como um soco no estômago. Fabrício havia recusado todas as suas tentativas de visita. Seu advogado transmitia sempre a mesma mensagem: ele não quer vê-la. Ele não me recebe, respondeu finalmente, a dor evidente em sua voz. Acho que nunca me perdoará. Ele vai entender um dia, disse Janaína com convicção. Vai perceber que a senhora fez o que era certo. Após a partida de Janaína, Isolda sentiu-se estranhamente fortalecida. O apoio genuíno da jovem havia sido como um bálsamo para sua alma ferida. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Iria tentar visitar Fabrício mais uma vez. Não esperava ser recebida, mas precisava tentar, por ela mesma, mais que por ele. O presídio era um lugar frio e impessoal. Isolda sentou-se na sala de espera, junto com outras mães, esposas e filhos, todos unidos pela mesma dor de amar alguém do outro lado das grades. Após uma hora de espera, um guarda aproximou-se. Senhora Neves? Seu filho aceitou a visita. O choque a deixou momentaneamente sem palavras. Fabrício havia aceitado vê-la? Depois de 3 meses de recusas? O coração batendo acelerado, Isolda seguiu o guarda até a sala de visitas. Lá estava ele, sentado atrás de uma mesa, vestindo o uniforme da prisão. Mais magro, com olheiras profundas, parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Olá, mãe, disse ele, sem emoção na voz. Fabrício. Ela sentou-se, resistindo ao impulso de abraçá-lo. Você está bem? Ele deu de ombros. Como alguém pode estar bem aqui? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de mágoas não resolvidas e palavras não ditas. Por que decidiu me ver hoje? Perguntou Isolda finalmente. Fabrício olhou pela primeira vez diretamente em seus olhos. Recebi uma carta. De uma das minhas vítimas. Isso surpreendeu Isolda. Uma carta. Uma senhora de 65 anos. Investiu suas economias de aposentadoria no meu esquema. Ia ser o apartamento dos sonhos dela, depois de trabalhar a vida inteira como professora. Fabrício respirou fundo, visivelmente perturbado. Ela escreveu para me agradecer pelo dinheiro que recebeu do fundo de compensação. Disse que, graças a isso, conseguiu dar entrada em outro apartamento, menor, mas digno. Disse que estava me perdoando, porque guardar raiva só a machucaria mais. Lágrimas formaram-se nos olhos de Isolda. E como você se sentiu lendo isso? Como lixo, respondeu ele honestamente. Como o ser humano mais desprezível do mundo. Essa mulher, que eu roubei, encontrou em si a capacidade de me perdoar. Enquanto eu. Sua voz ralhou. Enquanto eu não conseguia nem olhar para minha própria mãe. Era a primeira brecha genuína na armadura de ressentimento de Fabrício. Isolda sentiu uma centelha de esperança. Filho, o perdão não é fácil. Para nenhum dos lados. O que você fez? Doar sua herança para ajudar minhas vítimas. Ele balançou a cabeça. Por quê? Porque era o certo a fazer, respondeu ela simplesmente. E por quê? Por mais que você tenha se desviado do caminho, você ainda é meu filho. Suas ações refletem em mim, não apenas como sua mãe, mas como a pessoa que o criou. Você não tem culpa pelo que eu fiz. Não diretamente. Mas me pergunto todos os dias onde errei, o que poderia ter ensinado melhor. Fabrício olhou para as próprias mãos, algemadas sobre a mesa. Você não errou, mãe. Eu escolhi este caminho.
Por ganância, por inveja, por querer sempre mais do que tinha. Era a primeira admissão genuína de culpa que ela ouvia dele, sem justificativas, sem transferir a responsabilidade. E agora? Perguntou Isolda suavemente. Agora estou cooperando com as investigações. Revelando nomes, contas, todo o esquema. Não vai reduzir muito minha pena, mas... Ele hesitou. Mas pelo menos me ajuda a dormir um pouco melhor à noite. Quando a visita terminou, Fabrício fez algo inesperado. Pediu permissão ao guarda e, quando concedida, abraçou sua mãe brevemente. Sinto muito, sussurrou em seu ouvido. Por tudo. Isolda deixou o presídio com lágrimas nos olhos, mas também com o peso removido de seus ombros. Não era o final feliz que toda mãe sonha para seu filho. Mas era um começo, um pequeno passo em direção à redenção. Na calçada em frente ao presídio, encontrou uma figura familiar esperando, Vitória, igualmente emagrecida e sem a aura de sofisticação artificial que antes a cercava. Ele também aceitou me ver hoje, explicou ela, nervosa. Depois de meses recusando. Como tem passado, Vitória? Reconstruindo minha vida. Trabalhando pela primeira vez. Ela sorriu timidamente. Estou dando aulas de francês. É pouco, mas honesto. As duas mulheres, sogra e nora, unidas pelo amor ao mesmo homem falho, caminharam juntas até o ponto de ônibus. Uma improvável aliança nascida das cinzas de tantas traições. Acha que ele pode mudar realmente? Perguntou Vitória. Isolda olhou para o céu, onde o sol começava a romper entre nuvens pesadas, um símbolo de esperança após a tempestade. Acredito que todos podemos mudar, Vitória. A questão é se queremos o suficiente. E pela primeira vez em muitos meses, Isolda sentiu que seu filho talvez quisesse. E isso, por enquanto, era suficiente para seguir em frente. Um ano se passou desde a prisão de Fabrício. Isolda havia estabelecido uma nova rotina em sua vida. Segundas e quintas eram dias de visita ao filho na penitenciária. Terças e sextas dedicava ao trabalho voluntário na Associação de Vítimas de Fraudes Financeiras, que havia ajudado a fundar. Quartas e sábados reservava para suas novas paixões, um curso de pintura e aulas de hidroginástica. Domingos eram para almoços com novos e velhos amigos. Entre esses amigos estava seu Jairo, o ex-vizinho da mansão de Fabrício, que surpreendentemente havia se tornado uma presença constante em sua vida. Inicialmente oferecendo apoio jurídico e formal, o ex-juiz gradualmente se transformou em um companheiro de chás da tarde e longas conversas sobre livros e filosofia. Naquela manhã de domingo, enquanto preparavam um almoço simples para receber seu Jairo e Janaína, que agora trabalhava como enfermeira e visitava Isolda regularmente, o telefone tocou. Senhora Neves. Uma voz formal do outro lado. Aqui é do presídio estadual. Seu filho Fabrício Neves solicitou uma visita extraordinária hoje. Ele diz que é urgente. O coração de Isolda acelerou. Visitas extraordinárias eram raras, geralmente permitidas apenas em circunstâncias excepcionais. Ele está bem? Aconteceu alguma coisa? Ele parece fisicamente bem, senhora. Só disse que precisava vê-la com urgência. 2 horas depois, Isolda entrava na sala de visitas especial do presídio, uma sala menor, com mais privacidade que a habitual. Fabrício já estava lá, parecendo nervoso. Mãe, ele levantou-se para cumprimentá-la. O ano de reclusão havia o transformado fisicamente. Mais magro, com alguns fios grisalhos precoces, mas também com um olhar mais claro, menos opaco que antes. O que houve, filho? Fiquei preocupada. Fabrício indicou a cadeira à sua frente. Preciso te contar algo importante. Algo que pode mudar tudo. Isolda sentou-se, apreensiva. Nos últimos meses, seu relacionamento com o filho havia melhorado gradualmente. Fabrício mostrava sinais genuínos de arrependimento, participava de programas de reabilitação na prisão, e até começara a escrever cartas de desculpas para algumas de suas vítimas. Recebi uma visita ontem, começou ele. Alguém que não via há muito tempo. Quem? Berenice. O nome caiu como uma bomba. Berenice Vasconcelos, a parceira de crime e amante de Fabrício, havia desaparecido com milhões após o esquema ser descoberto. Era procurada pela polícia de vários estados. Como ela conseguiu entrar aqui? Documentos falsos. Ela tem conexões. Fabrício parecia agitado. Mãe, ela quer que eu fuja com ela.
Fugir? Como isso seria possível? Ela tem um plano. Subornos, documentos falsos, uma rota de fuga até o Uruguai. Diz que ainda tem muito dinheiro escondido. Que poderíamos viver bem, começar de novo. Isolda sentiu um frio no estômago. Todos os progressos, todo o aparente arrependimento de Fabrício, seria tudo apenas um ato? E o que você respondeu? Fabrício olhou diretamente nos olhos da mãe. Disse que precisava pensar. Que daria uma resposta hoje à noite. E você está pensando em aceitar, constatou Isolda, a decepção evidente em sua voz. Estou pensando em muitas coisas, mãe. Ele respirou fundo. Em como seria fácil fugir. Recomeçar longe daqui, com dinheiro, conforto. Sem ter que enfrentar diariamente o que fiz. Isolda sentiu lágrimas se formando. Depois de tudo, depois de tanto esforço para ajudá-lo a encontrar o caminho da redenção. Mas também penso, continuou ele, interrompendo seus pensamentos, em como eu dormiria à noite. Se conseguiria me olhar no espelho novamente. Se algum dia deixaria de ser um fugitivo, não apenas da justiça, mas de mim mesmo. Fabrício estendeu a mão, tocando levemente os dedos da mãe. E penso em você. Na sua coragem. No seu sacrifício. Em como seria jogá-los no lixo, mais uma vez. Isolda prendeu a respiração, incapaz de falar. Por isso te chamei hoje, mãe. Não para pedir conselho. Nem para me despedir. Então por quê? Para te dizer minha decisão. Ele endireitou os ombros. Vou denunciar Berenice. Vou contar ao diretor da prisão sobre sua visita, o plano de fuga, e onde ela está hospedada agora. A surpresa deixou Isolda momentaneamente sem palavras. Sei que isso vai aumentar minha pena, continuou Fabrício. O tribunal considerou minha cooperação até agora, mas esconder informações sobre Berenice todo esse tempo será visto como obstrução. Posso perder os benefícios que consegui. Por que está fazendo isso agora? Fabrício sorriu tristemente. Porque finalmente entendi o que você tentou me ensinar a vida toda. Que o caminho certo raramente é o mais fácil. E que integridade não é algo que você tem até ser testado, é algo que você prova quando a tentação é maior. Isolda não conseguia mais conter as lágrimas. Eram lágrimas de orgulho, de alívio, de uma esperança tímida que começava a florescer. Filho. Tem mais, interrompeu ele. Berenice me contou onde está o resto do dinheiro. Quase 6 milhões ainda, escondidos em contas no Panamá. Vou entregar essas informações também. Você sabe o que isso significa? Que as vítimas poderão receber mais compensação. Que estou fechando de vez a porta para uma vida de mentiras. Ele fez uma pausa. E que finalmente poderei começar a me perdoar. Naquele momento, guardas entraram na sala. Fabrício havia solicitado a presença do diretor do presídio e de um delegado. Era hora de fazer sua denúncia oficial. Antes de ser levado, olhou uma última vez para sua mãe. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu merecia. Isolda deixou o presídio com passos leves, apesar da emoção intensa. No estacionamento, encontrou seu Jairo esperando pacientemente em seu carro antigo mas bem conservado. Como foi? Perguntou ele, abrindo a porta para ela. Transformador, respondeu Isolda simplesmente. Meu filho está finalmente encontrando seu caminho. Enquanto dirigiam de volta à cidade, Isolda observava a paisagem pela janela, os mesmos campos, as mesmas estradas, mas tudo parecia diferente agora. Mais vivo, mais cheio de possibilidades. Você sabe, disse seu Jairo, como se lesse seus pensamentos, existe um velho ditado japonês: a flor mais bonita brota da terra mais escura. Isolda sorriu, recostando-se no banco do carro. Seu teste havia revelado o pior de seu filho, sim. Mas também, eventualmente, havia criado espaço para que o melhor dele pudesse emergir. E isso, percebeu ela, era o verdadeiro significado de redenção. 5 anos se passaram desde aquele dia decisivo no presídio. O verão de Recife estava particularmente quente enquanto Isolda, agora com 68 anos, arrumava cuidadosamente a mesa de sua varanda para um almoço especial. Seu pequeno apartamento, antes transitório, havia se transformado em um verdadeiro lar. Plantas coloridas enfeitavam cada canto, telas pintadas por ela mesma decoravam as paredes, e fotos em porta-retratos simples contavam a história de sua nova vida. Isolda com seu grupo de pintura, ao lado de seu Jairo em um passeio à praia,
com Janaína na formatura da jovem como enfermeira, e uma mais recente, tirada há apenas 3 meses, que ocupava o lugar de honra na sala. A campainha tocou, anunciando o primeiro convidado. Era Vitória, carregando uma travessa de salada. Fiz com as ervas do meu jardim, disse ela orgulhosa. O alecrim está especialmente bonito este ano. Isolda sorriu, abraçando a ex-nora. Vitória havia se transformado nos últimos anos. O rosto antes permanentemente teiço com botox agora mostrava linhas de expressão naturais, principalmente ao redor dos olhos, de tanto sorrir. Seu Jairo já está vindo? Perguntou Vitória, ajudando a arrumar a mesa. Sim, foi buscar o bolo na confeitaria. Nos últimos 3 anos, Isolda e Jairo haviam se tornado mais que amigos. Um relacionamento tranquilo, sem pressa ou pressão, baseado em companheirismo e respeito mútuo. Ele ainda morava em sua própria casa, e ela na dela, um arranjo que servia perfeitamente para ambos. A campainha soou novamente. Era Janaína, acompanhada de seu noivo, Paulo, um jovem médico que conhecera no hospital onde trabalhava. Dona Isolda. Janaína abraçou-a calorosamente. Trouxemos vinho. Espero que goste. Enquanto conversavam animadamente na sala, seu Jairo chegou com o bolo e uma garrafa de espumante. Para ocasiões especiais, explicou ele com um sorriso cúmplice para Isolda. Todos estavam acomodados quando a última campainha do dia soou. Isolda respirou fundo, ajeitando nervosamente o cabelo grisalho. Vou atender, disse ela, caminhando até a porta. Do outro lado, estava Fabrício. Vestia calça jeans, camisa simples e carregava um pequeno buquê de flores do campo, margaridas e girassóis, as favoritas de sua mãe. Seu rosto, agora com 45 anos, mostrava linhas de experiência e alguns cabelos grisalhos nas têmporas, mas seus olhos tinham uma clareza que Isolda não via desde que ele era criança. Oi, mãe, disse ele simplesmente, com um sorriso tímido. Bem-vindo, filho. O abraço que trocaram era carregado de emoção, o primeiro abraço em liberdade após 5 anos. Fabrício havia sido libertado há exatamente uma semana, após cumprir sua pena reduzida pela colaboração com a justiça. A denúncia de Berenice, que foi capturada e condenada, e a recuperação de grande parte do dinheiro desviado foram consideradas na revisão de sua sentença. A reação dos presentes quando Fabrício entrou na sala foi contida, mas calorosa. Vitória, com quem ele mantivera contato esporádico durante a prisão, ofereceu um abraço rápido. Janaína e Paulo o cumprimentaram educadamente. Seu Jairo, que havia visitado Fabrício algumas vezes na prisão para aconselhá-lo, estendeu a mão em um aperto firme. Durante o almoço, a conversa fluiu surpreendentemente fácil. Fabrício falou sobre seus planos, trabalhar na ONG que auxiliava vítimas de fraudes, onde sua experiência do outro lado seria valiosa para criar estratégias de prevenção. É um trabalho voluntário, explicou ele. Meu emprego remunerado será mais modesto, auxiliar administrativo em uma clínica no centro. O importante é recomeçar, comentou seu Jairo. Roma não foi construída em um dia. Isolda observava o filho atentamente. Não havia mais arrogância em seu comportamento, nem o charme artificial que usava para manipular as pessoas. Havia uma autenticidade simples, quase humilde, como se finalmente estivesse confortável sendo apenas ele mesmo, sem máscaras ou pretensões. Após a sobremesa, enquanto os outros conversavam na sala, Fabrício pediu para falar com sua mãe em particular. Eles saíram para a pequena sacada do apartamento, que oferecia uma vista modesta de um parque próximo. Tenho algo para você, disse Fabrício, retirando um envelope do bolso. O que é isso? Abra. Dentro do envelope havia um cheque, um valor considerável, embora muito menor que os milhões que um dia estiveram em jogo. Não posso aceitar isso, filho. Onde conseguiu este dinheiro? É legítimo, mãe. Prometo. Ele sorriu ao ver a desconfiança nos olhos dela. Durante a prisão, desenvolvi um software de segurança financeira. Um programa que identifica padrões de fraude em transações bancárias. Ironicamente, meu conhecimento do lado obscuro foi útil para isso. Você vendeu esse software? Sim, para um banco. Não é uma fortuna, mas é suficiente para devolver a você pelo menos parte do que doou para ajudar minhas vítimas. Isolda devolveu o cheque. Não posso aceitar. Mãe, por favor. É importante para mim. Entendo, filho. Mas não preciso disso.
Tenho tudo o que necessito. Ela olhou para dentro do apartamento, onde seus amigos conversavam animadamente. Descobri que riqueza tem muitas formas, e a financeira não é a mais importante. Fabrício parecia prestes a insistir, mas então assentiu. Como sempre, você me dá uma lição sem nem tentar. Que tal isso? Sugeriu Isolda. Use esse dinheiro para recomeçar sua vida adequadamente. Um lugar para morar, talvez. E se realmente quer me dar algo, reserve uma pequena parte para criarmos juntos um projeto. Talvez algo para ajudar crianças, como sempre foi meu sonho. Os olhos de Fabrício brilharam. Eu adoraria isso. Ficaram em silêncio por alguns momentos, contemplando o pôr do sol que começava a pintar o céu de laranja e rosa. Sabe, mãe, disse Fabrício finalmente, aquele teste que você fez, fingindo ter perdido tudo para ver como eu reagiria, foi a coisa mais dolorosa e mais importante que alguém já fez por mim. Como assim? Foi como um espelho que não me permitiu escapar do meu próprio reflexo. Vi quem eu havia me tornado. E embora tenha lutado contra essa imagem por muito tempo, ela nunca me deixou. Estava sempre lá, me forçando a encarar a verdade. Isolda tomou as mãos do filho entre as suas. Nem todos teriam a coragem de olhar para esse reflexo, filho. Muitos viveriam na negação para sempre. Tive uma boa professora, ele sorriu. Uma que nunca desistiu, mesmo quando eu merecia. De volta à sala, seu Jairo ergueu sua taça de espumante. Proponho um brinde. Ao recomeço. Às segundas chances. E a coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando é a mais difícil. E a família, acrescentou Isolda, olhando ao redor para o grupo diverso reunido em sua sala, seu filho em jornada de redenção, sua ex-nora que encontrara seu próprio caminho, a jovem empregada que se tornará quase uma filha, o homem gentil que trouxera amor para sua vida madura. Uma família não definida por sangue ou obrigação, mas por escolha e afeto. Mais tarde, quando todos já haviam partido e apenas seu Jairo permanecia para ajudar na arrumação, Isolda encontrou um pequeno envelope deixado por Fabrício na mesa de centro. Dentro, não havia dinheiro, apenas um cartão simples com uma mensagem escrita à mão. Mãe, aquele teste revelou meu pior lado. Mas também plantou a semente para encontrar meu melhor. Obrigado por ter coragem quando eu não tive. Um dia, espero ser metade da pessoa que você é. Com amor renovado a cada dia, seu filho, Fabrício. Isolda sorriu, guardando o cartão junto ao coração. Quando herdar aqueles 5 milhões de reais e decidirá testar o caráter do filho, jamais imaginara a jornada que se seguiria, uma jornada de perda e dor, mas também de descoberta e redenção. Olhando pela janela para as primeiras estrelas da noite, sentiu uma paz profunda. Algumas fortunas não podem ser medidas em dinheiro. E algumas heranças, as mais valiosas, são aquelas que transformamos em lições de vida, capazes de mudar destinos e redimir almas perdidas. No final, ela havia perdido uma fortuna material, mas ganhado algo muito mais precioso, a verdade, a redenção de seu filho, e a certeza de que mesmo nas horas mais escuras, sempre existe um caminho de volta para a luz.